caro para ela, né? Então tem essas duas coisas, tem que convencer ela a fazer a hipnoanálise online e depois fazer ela entender como é que é o tratamento. Perfeito. Eu tenho duas perguntas aqui da Márcia. A primeira é assim, em relação ao carisma do profissional. Se você acredita que isso colabora no sucesso do profissional. O carisma dele com o público, com o cliente e nas redes sociais em geral, né? Se isso contribui. Então, eu sempre fui assim um pouco mais aberto, né? Assim, mais carismático. Mas em alguns momentos isso me atrapalhou também. Porque alguns pacientes mais sistemáticos, depois eu aprendi a lidar com eles, eles entendem que você está muito aberto e você não é aquele profissional que ele esperava encontrar, porque ele está acostumado a falar com o médico, que às vezes está só anotando, falando com ele. Né? Mas eu acho que, assim, na maioria das vezes, sim, traz um benefício para a gente como hipnólogo, mas na medida certa, né? Mas eu acho que você saber comunicar o que você precisa comunicar, que eu acho que aí é o lance, entende? Entendi, perfeito. Ela fez outra pergunta em relação a cursos de profissionais distintos. Se ela quiser, até eu abro o chat para ela, se ela quiser aprimorar essa pergunta. Se você faz cursos específicos para diversos profissionais, como nutricionista, preparador físico, pessoal que é da área dentista, você costuma fazer Então, separadamente? hoje eu tenho um curso que tem 250 videoaulas, né? E ele forma do zero, que eu formo também o hipnólogo como terapeuta holístico, né? Para ter essa visão que eu falei, e vou até ele estar pronto para atender, né? Aí eu tenho também cursos de especialização no balão hipnótico e cursos também de atendimento online, todos online, né? Principalmente o atendimento online e o curso online. Mas assim, especificamente para dentistas, tal, não. Tenho colegas que fazem hoje, mas eu não me especializei nisso, quer dizer, não fiz cursos assim, porque eu gosto mais de formar as pessoas do zero, entende? Gosto mais para isso. Então, eu não fui para essa área, não. Mas conheço profissionais que fazem, então fazendo. Aliás, tem um profissional que dá aula dentro do meu curso, esse curso maior, né, que eu chamo de formação, que ele desenvolveu hipnose clínica estética. Não sei se vocês já viram. Então, ele está formando hipnólogos ou formando profissionais de estética para usar a anestesia hipnótica, a analgesia, nos procedimentos de estética. Muito bacana o que ele faz. A profissão é muito. A profissão é ampla, né? Porque, por exemplo, eu falei para ele, mais um pouco, quem sabe daqui uns 5 anos, vai ser tão difundida a hipnose, aí eu estou vendo um mercado lá na frente, que a pessoa que vai fazer um botox, que vai fazer, sei lá, uma luz pulsada, alguma coisa assim, fala assim, você tem hipnólogo na clínica aí porque eu não queria sentir dor. Entendeu como é que é? Entendi. Voltando um pouquinho, você falou que costuma fazer 6 sessões no seu plano. Como é que você costuma estruturar essas 6 sessões? Deixar, sei lá, 3 para o final para poder ressignificar algo que sobrou? A primeira é só entrevista, perguntas? Como é que você costuma estruturar essas sessões? Primeira sempre eu nem chamo de primeira, porque o meu primeiro contato vai ser a consulta que eu vou fazer a hipnoanálise. Só perguntas, tá? Só anamnese. Depois eu vou fazer mais 5 ou mais 7, dependendo da indicação. Se for balão, eu faço mais 7, ok? Então, as sessões de hipnose são separadas da hipnoanálise. Na primeira, eu vou pegar todas as informações que eu fiz na hipnoanálise e vou fazer aquele rastreamento que eu disse para vocês, né? Aquele mapeamento. Na segunda, eu já vou chegando mais próximo do problema, mas ainda estou fazendo toda essa limpeza, com várias técnicas aí, né? Dependendo da pessoa. Na terceira, eu já começo a tentar ressignificar aí a busca da causa do problema, tá? Busca da causa do problema, e lá para a quarta eu já ressignifico, e a quinta é um fechamento, né? A quinta é todo um fechamento. Por que eu faço isso? Porque eu estou ganhando a confiança do inconsciente. Ah, pode não dar certo? Pode não dar certo, mas a maioria dos casos dá certo. Então eu estou ganhando a confiança do inconsciente, né? Ah, poderia resolver o problema em uma sessão? Talvez. Eu nunca fui adepto disso, né? Mas eu gosto de fazer a clínica, passo a passo, para que chegue na quinta sessão ou resolveu ou não resolveu, entende? Agora, quando é o balão hipnótico, eu vou até a quarta sessão, na quarta eu vou ressignificar, e aí na quinta ou na quarta mesmo eu coloco o balão hipnótico, né? E vou até a sétima. Mas sempre a sessão última é de fechamento, que eu converso a primeira meia hora com o paciente, tudo, relembro tudo que aconteceu, porque eu estou relembrando o inconsciente e o consciente junto, tudo que aconteceu, né? De bom, principalmente, lembra o que aconteceu na primeira sessão e tal, e aí eu faço mais meia hora de fechamento. É assim que eu estruturo ela. Excelente. O Heberto colocou uma dúvida aqui no chat também, em relação ao nível de profundidade do cliente.
Como é que você faz esse acompanhamento de forma online? Como é que você sabe o nível que ele está de profundidade, né? Tá. Se eu conseguir ter uma visão clara dele, né, as pálpebras, a deglutição, tal, aquela coisa mais comum que a gente conhece, beleza. Senão eu fico dando comandos a todo momento. Eu peço a todo momento que ele faça alguma coisa, né? Geralmente ele não fala nas 2 ou 3 primeiras sessões, porque eu estou fazendo todo o mapeamento, mas depois eu peço para ele falar. Então, ou eu dou comando para ele falar, ou dou comando para levitação, tudo aquilo que a gente faz em levitação de mãos, né? Tudo a gente faz em consultório, mas sempre dando um comando em cima de comando. E lembre-se que eu, por exemplo, eu estou aqui, eu estou com a Gisele aqui, eu poderia estar fazendo todo o comando para ela e olhando para ela aqui. Só que a minha visão para ela, a minha visibilidade é um pouco mais específica, né? E os meus comandos também a todo momento acontecem. Se eu percebo que ele não está, aí é percepção mesmo, é treino, né? Que ele não está no ponto, aí eu peço para que ele faça a levitação, ou peço para que ele faça uma outra coisa para eu ter controle. Mas o ritmo de controle de voz, o ritmo de voz, de comando hipnótico no online, ele é um pouquinho mais acelerado. Perfeito. A Márcia fez uma pergunta bem interessante. E a distância de uma sessão para outra? É uma semana depois, você faz uma a cada mês, 3 semanas. Assim, a média, como é que você costuma fazer? Olha que bacana, no início, como a gente tinha, a clínica estava sempre lotada, lá no início a gente não sabia o que ia acontecer, né? Eu falei, bom, vamos espaçar, aí foi comercialmente, vamos espaçar de uma semana que eu consigo colocar um atrás do outro. E aí eu vi que esse espaçamento, eu estou falando de 17 anos, tá, gente? Depois de um ano isso, que eu comecei lá. Esse espaçamento era benéfico para o consciente voltasse bem, tivesse absorvido bastante aquela sessão. Então, eu deixei de 5 a 7 dias, né? Às vezes começa na segunda e volta na sexta, ou começa na segunda e volta na segunda mesmo. E assim, também percebi que pacientes que passavam de 10 dias, era como se a gente tivesse que começar tudo de novo. Então, a gente com a prática foi percebendo isso. Então, 7 dias, legal. Perfeito. Vou fazer uma pergunta mais ampla agora. Você, como hipnólogo, o que mais você recebe? Você recebe mais casos, por exemplo, de depressão, de ansiedade, questão de emagrecimento? Principalmente para quem está começando, a dúvida é essa. O que vai vir? O que esperar? Você, como hipnólogo há bastante tempo no mercado, o que chega mais para você? Ansiedade, nessa ordem. Ansiedade, ansiedade, depressão, medo e pânico, nessa ordem. Ansiedade sempre foi, não é por causa do Covid, não, sempre. Aliás, as pessoas, até preocupação, elas acham que é ansiedade. A falta de dinheiro, elas acham que é ansiedade, né? E causa. E às vezes elas vêm falando que tem ansiedade. Nós, como hipnólogos, temos que ouvir o que ela falou, né? A gente não dá diagnóstico, né? A gente não pode dar diagnóstico como hipnólogo, né? Hipnólogo puro. Então a gente trata o que ela falou. E nem sempre é aquilo, mas tudo tem a causa. Agora, para quem está começando, se abrir uma coisa muito ampla, fizer uma coisa muito ampla, aliás, vai ter problemas. Eu falo assim, escolhe um nicho que você goste mais, se é ansiedade, se é medo, se é pânico, e bata naquilo por um tempo, né? Porque a pessoa vai te ver fazendo aquilo. Pode pegar as 4 de uma vez? Pode. Mas, por exemplo, todos os adultos que eu faço não são gerais. Eles são ansiedade, medo, depressão, pânico, né? Então, a gente sempre pega esse viés do nicho de mercado. Então, quem está começando, escolhe umas 2 questões para ficar falando sobre aquelas questões, né? Porque senão, assim, você é hipnólogo, o que você resolve? Tudo. Especialista de tudo é uma coisa complicada. Né? Então, para quem quer começar, pega uns 2 nichos aí e vai embora. Perfeito. É muito bom até para a gente poder exatamente fazer isso. Focar ali para pegar mais clientes. Eu queria saber de você se você consegue lembrar algum caso pepino, aquele que você suou. Já lembrei. Para poder contar e para você poder até dar umas dicas de qual foi o pulo do gato, qual foi a estratégia que você conseguiu solucionar. Aquelas dores de cabeça que surgem misteriosamente, que você fala, se eu não tiver experiência, já era. Cara, é o seguinte, eu estava numa clínica, nossa, da Vila Leopoldina, em São Paulo, onde eu atendia presencialmente naquela época. E aí, chegou do nada um homem, assim, eu estava atendendo, ele chegou na recepção e falou o seguinte, eu sou funcionário da Petrobras e eu fico na plataforma 15 dias e 15 dias aqui e amanhã eu já vou embora. Só que eu preciso resolver um problema que só o professor Baitella pode resolver. Ela falou, não sei, ele está aqui, mas não sei, vou ver lá, né? E aí, ela foi me avisar. Falei, tudo bem, pode marcar que depois desse paciente eu tenho. Ele entrou no consultório e ele falou o seguinte, você acredita em ET? Eu falei, claro.
Né? Porque eu percebi que ele queria que eu acreditasse. Eu falei, claro, né? Se ele falasse para mim assim, eu não acredito, eu falei, claro que não. Então eu sempre acredito no que o paciente está falando. E aqui é papo de hipnólogo, gente, a gente tem que acreditar no que o hipnólogo, no que o paciente está falando. Mas brincadeiras à parte aqui, eu falei, sim. Falou o seguinte, ó, há alguns anos foi colocado um tubo em mim aqui, e esse tubo aqui, quando eu era pequeno, ele cresceu junto comigo, só que agora eu não consigo mais contato com os ETs. Vamos lá, gente, pepino. Eu não consigo mais contato com os ETs, por quê? Porque eu preciso de um hipnólogo para fazer isso. Então eu vim aqui, eu quero que você me comunique com os ETs, porque eles vão colocar um cabo de prata, acho que é um cabo de prata, e aqui eles vão me energizar e eu vou embora. Eu falei, tudo bem, vamos fazer então, né? Vamos atender. Eu percebi que ele não tinha problema mental ali, pelo menos no geral, né? A gente percebe e tal, vamos atender. E aí que vem a coisa estranha, que se na experiência, eu fiquei com muito medo, mas eu aguentei ali, porque eu sabia que eu ia pegar uns pepinos assim, de vez em quando, né? Não tão grande quanto esse. Eu já conversei com ET dentro de consultório, mas eu nunca cheguei a conversar com eles em cima. Então, o ET estava no consultório, né? Junto com o paciente. Bom, coloquei ele em transe e ele entrou rapidamente, assim, muito rápido, né? E aí ele falou assim, aí ele começou a fazer assim com a mão e falou assim, passa a sua mão entre as minhas, você vai ver como tá quente. Eu falei, vou passar. Quando eu passei, quase queimou a minha mão. Eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo uma coisa de estranho aqui. E aí ele falou, se comunique com os ETs. Eu falei, como é que você quer que eu me comunique com os ETs? Do jeito que você quiser. Eu falei, ETs, então agora está na hora de vocês conectarem para que energize ele. Ele falou, conectaram. Agora está me energizando. E o cara com a mão assim, passa a mão, passei a mão quente de novo. Né? Então foi energizando, e eu fui conduzindo a sessão. Ok, saiu do trânsito depois de uns 40 minutos, bem, estava feliz da vida que ia voltar agora para a plataforma. Só que, eu já contei o final, vou contar o meio de novo. Só que teve um momento que estava energizando, que a luz da clínica, tinha 4 consultórios, todo mundo atendia, caiu a luz da clínica, tudo. A gente tem como padrão um vidrozinho assim, que é para quem está passando no corredor ver o que está acontecendo, né? Para o hipnólogo ficar totalmente ali isolado. E a secretária bateu assim, o que está acontecendo? Eu falei, fica aí que eu tô energizando, fica aí que eu estou energizando aí. Aí acabou a luz da clínica. Aí ele falou assim, ele saiu do trânsito e falou, eu vi que acabou a luz aqui, mas isso acontece mesmo, né? Há muito tempo eu não faço essa energização, mas eu sabia que ia acontecer. Mas daqui a 30 minutos, quando eu for embora, pode marcar no relógio aí. Meu relógio parou, meu celular desligou, meu computador desligou. Tudo. Não era falta de luz. Meu computador tinha... Vocês estão assustados, vamos ver só. Quando eu pegar isso. O meu computador, ele tinha bateria. Bom, só que eu falei, não é possível. Foi coincidência. Aí eu saí num prédio, que era um prédio de vários andares, fui perguntando na sala, tem luz, tem luz em todo lugar, menos na minha. Aí fui na chave geral da minha, tinha também tudo lá. Depois de 30 minutos, a luz voltou. E nunca mais eu vi esse paciente. Mas naquele momento eu acreditei nele, ele acreditou em mim, foi tudo em ordem, ele energizou e foi embora, entende? Então, esse foi um caso complicado. O outro caso foi de um ET, mas aí o ETzinho lá foi legal, bacana. Eu não vi o ET, tá, gente? Só para deixar claro que eu não vi o ET, mas eu conversei com ele. Então, tem umas coisas assim que vêm que a gente tem que aceitar, gente, não adianta. Né? E ele foi uma pessoa, conheço o seu trabalho, sempre te vejo na televisão, sempre te vejo tal, e eu queria que fosse você. O que eu fiz? Eu fiz o que ele mandou e resolveu. Agora, quem que resolveu? Ele. Ou os ETs, né? Caramba, assim, dá um pouco de medo, assim, energia, acabar a luz. Ó, quatro testemunhas. Quatro testemunhas. Só quem estava durante os hipnólogos estavam durante o transe com outros pacientes, esses pacientes não viram nada porque eles estavam em transe, né? Porque não fez barulho nenhum. Mas esses outros 3 hipnólogos e mais a secretária viram tudo, apagou a luz, tudo certinho, confirmaram. Tem coisas que a gente não vai saber o que é, né? Mas a gente atende, beleza. Atende. É isso, perfeito. Eu vou partir então para a próxima pergunta, que é a pergunta da Márcia, em relação ao seu curso. Se esse curso também está apto para o pessoal de RH, tanto para recrutamento como para treinamento das empresas. Olha, eu acho que todo curso que você faz de hipnose ou de desenvolvimento pessoal, acho que vale a pena. Ele é um profissional, gente, para quem vai trabalhar com hipnose, né?
Então, não indicaria muito se é para o trabalho em RH, mas talvez né, porque a gente, quando faz um curso, a gente sabe, né? Se vocês já fizeram vários, eu também, de outros colegas, a gente sempre ganha alguma coisa com isso, né? Na parte pessoal, do desenvolvimento. Então, talvez seja esse caso, mas para esse tipo de questão assim específica, não. Perfeito. O Flávio também fez uma pergunta sobre o curso. Se tem algum módulo de disfunção sexual, essa parte mais sexual teria dentro do curso? Tem. Inclusive tem um módulo de disfunção sexual. Tem um módulo também que aí foi um colega que gravou comigo, que é o da hipnose estética, que ele ensina a causar orgasmos hipnóticos. É muito bacana, ele ensina passo a passo. E também para disfunção sexual no todo. Na verdade, os tratamentos a gente classifica assim, mas tudo tem uma causa, entende? Mas a gente classificou como disfunção sexual, que é, mas a gente sempre vai buscar a causa. Mas tem também, e tem também um módulo, aliás, tem uma aula dentro desse módulo, que eu falo como lidar com pessoas, né, que têm várias orientações sexuais e que procuram o hipnólogo para tentar resolver isso ou a família atrás. Então eu mostro tudo que pode, o que não pode fazer na legislação e tal, e como tratar, como resolver essa questão, né? Porque você não vai tratar isso, você vai resolver a questão e falar, ansiedade, medo e pânico eu trato, mas isso não é considerado um problema, né? Considerado uma orientação. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Qualquer coisa eu abro até o microfone. Senão eu vou fazer uma última pergunta e já encerro com o professor Baitella. Tem Flávio quer fazer também. Pode ficar à vontade, Flávio. Pode fazer. Boa noite, tudo bem, amigo? Boa noite, tudo bem? Seria assim, ó, a respeito do curso, né? E a gente está falando de nichos também, né? Eu estou pensando em me especializar no nicho de disfunções sexuais, né? E, tipo assim, por isso que eu fiz a pergunta se tinha algum módulo nesse sentido. Você falou que tem. Como é um curso completo, então tem vários módulos, né? Esse, outro. Dentro de um curso igual ao seu, no caso, teria como, por exemplo, a gente ter um panorama e se especializar num nicho depois de fazer todo o curso? Acredito que sim. Mas eu quero dizer assim, ó, como a gente tem dúvida do que tratar e as hipnoses, os cursos que a gente faz, é muito genérico, pelo que o senhor falou, eu não sei a grade desse daí, mas deve tratar vários casos. A gente pode pegar um desses casos, especializar e começar a atender. Me explana alguma coisa mais ou menos assim. E se eu, com esse curso, esse módulo de disfunção sexual, eu teria condições de entender, né, o que passa na cabeça das pessoas que têm esse problema. Porque a gente sabe que tem que ressignificar, né, a causa daquilo, mas eles não vêm com isso, eles vêm com o sintoma só. Né? Então, nós temos que entender muito bem, né, se aprofundar. Por isso, eu estou procurando um curso, né, de sexologia ou de disfunções sexuais. O que você pode me falar? Vou te responder isso de uma outra maneira. Primeiro, quando você faz esse curso, especificamente que eu preparei, você vai ter entendimento do todo, tá? Isso já é ótimo. Aí, com a hipnoanálise, você já está entendendo o que a pessoa precisa. Depois, a maneira como eu faço a ressignificação, que é a troca de cena, já resolveria uma disfunção sexual. Por quê? Porque você vai atuar na causa. Mas o mais legal é o seguinte, além de resolver esse consultório, ainda você pode nichar bem isso. E eu tenho 2 módulos, se eu não me engano, com 12 aulas cada um, de marketing para hipnólogos, onde eu ensino nichar, fazer o avatar, né? Ou a pessoa que você quer atender, como você falar o que ela quer ouvir. Então, é um conjunto. Então, a resposta para você é sim, sim, com certeza, porque além de todo o conglomerado, ainda tem esse módulo também de disfunção sexual. Tanto para a mulher, que você pode ajudar as mulheres que nunca tiveram orgasmo, enfim, ou os homens também que têm impotência sexual, que a maioria também não é física, é emocional, ou então tem ejaculação precoce. Ali dá para você fazer o curso e nichar mesmo, que eu acho que é um bom nicho, hein? Teria como mandar o conteúdo programático desses módulos que me interessam, só para mim ter uma noção? Gisele, eu tenho ali a pré-inscrição do curso, né? Vou falar para a Gisele aqui, que tem lá tudo que tem no curso, está tudo lá na página. Perfeito. Porque justamente pelo fato, por exemplo, de, né, a gente atender pacientes, eu não tenho muita experiência nesse ramo, né? Por isso eu queria assim, uma coisa assim que me desse embasamento, né, para mim saber o que a pessoa vem fazendo da queixa, né? Porque a gente sabe que nem o ET lá tudo citou, entendeu? A gente tem que simplesmente aceitar e acatar o que eles têm, né? E procurar a causa e tentar resolver, né?
Mas, Exatamente. cara, tipo assim, alguém vem se queixar, né, para mim de alguma disfunção sexual e eu não manjo nada do que ela tá falando, entendeu? Por mais que eu não precisaria manjar, mas ela não vai sentir confiança em mim. Então, eu tenho que, né, entender isso que é a minha preocupação. Eu queria um curso mais completo nesse sentido. Por isso que eu não... minha dúvida, de novo, se teu daria ou só daria, né, como... Eu sei também, no caso, é ressignificar ou trocar cena, que nem você falou, né? Achando o problema, mas não é isso. Eu quero ter o acolhimento, né? O acolhimento sabendo como a pessoa tem um problema e eu tenho que mostrar confiança que eu entendo do problema. Tá lá. Na verdade é o seguinte, ó, lembrando que mesmo que você se especialize em um nicho e vai falar com a pessoa sobre aquilo, isso também você lendo sobre os problemas, você vai ficar um pouco mais especialista nisso na linguagem, né? Mas lembre-se que você vai tratar sempre a pessoa, não o problema, né? O problema você está tentando resolver junto com ela, mas trata ela. Então, você fazendo assim, você pode nichar qualquer coisa, nichar ansiedade e tal, porque no frigir dos ovos, o tratamento são todos parecidos, tá? Todos parecidos, como você vai entrar no inconsciente e vai ressignificar, tá? Ó, tem várias técnicas. Ah, e tem a técnica para resolver a ansiedade? Tem, ressignificar a causa da ansiedade. Tá? Tem técnica para disfunção sexual? Tem, sim. Vai lá no inconsciente e procura, no subconsciente, e procura a causa do problema. Mas para você ficar com um linguajar mais apurado, né? Você faz o todo, né? E depois se apura no linguajar. Mas o tratamento é bacana. E eu acho, de novo, que esse nicho que está buscando aí vai fazer a diferença para você. Você vai lotar seu consultório. Perfeito, obrigado. Nada, imagina. Perfeito, ótimo. A Gisele tem uma pergunta também. Depois da pergunta dela, a gente parte para o encerramento. Fica à vontade, Gisele. Justamente falando em linguagem, né? A linguagem dos seus atendimentos, dos seus acolhimentos, é dentro de linguagem ericksoniana? A gente usa muito, né? Usa muito. Até na hora da hipnoanálise, para que você possa ir falando e colocando umas sementinhas, né? Muito, muito. Muita metáfora a gente utiliza também, tá? Uma metáfora para casal, que eu gosto muito, é a metáfora que eles estão em briga, mas estão jogando tênis, né? Estão jogando tênis. Aí você explica, ó, ao invés de vocês jogarem tênis, por que vocês não jogam frescobol? Que o tênis, um tem que marcar ponto no outro, é um contra o outro, mas o frescobol é uma cooperação, né? Você joga aquele arco, vai lá, pega e tal. Então, isso já é uma metáfora. Nossa, é verdade, a gente está jogando tênis. Então, às vezes, uma sementezinha que você coloca no início da hipnoanálise ali, você já consegue fazer uma pequena metáfora. E tem também lá dentro do curso como atender casais, tá? Se é separado, se é junto, quantas sessões, é bem bacana também. Terapia de casal com hipnose clínica é bem bacana. Uau, deve ser incrível mesmo. Sim, é bem bacana, que resolve o problema dos dois ao mesmo tempo, né? Porque sempre um joga o problema no outro, né? A gente faz ao contrário. Quem é casado sabe aqui que a gente, homem, nunca tem razão e a gente já acostumou com isso. Perfeito. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu abro o microfone, senão eu vou partir para o encerramento. Não, é isso. Então, pessoal, vai ter ela, só tem de 5 a 10 minutos para falar dos seus cursos, explicar detalhadamente, falar das suas redes sociais, falar dos seus atendimentos. Seu marketing, pode ficar à vontade. Legal, legal. Ó, esse curso ele tem 250 aulas e eu fiz mesmo para quem não conhece, até para quem conhece. Porque é o seguinte, ó, eu faço cursos de outros hipnólogos, porque eu quero ver como é que eles atendem, quero ver como é que eles dão curso. Apesar de ser um bolo, tal, cada um tem uma visão. Então eu faço o curso dos outros também, mas esse eu fiz de uma forma que atendesse a maioria do público, né? Se você pegar um médico, ele vai fazer esse curso e fala, nossa, mas é assim que faz? Eu nunca imaginei que fosse assim. Se você pegar um psicólogo, também. Se você pegar um hipnólogo que já atende bastante, você também vai atender essa pessoa, né? O curso. E se pegar um do zero, também. Então, o curso está lá, eu acho que eu vou passar para a Gisele os links, né? Aí quem quiser também tem um curso de especialização online, mas aquele é para quem já faz bastante hipnose, é bem técnico aquele curso. O da balão hipnótico, que todo mundo conhece, mas é o jeito que eu faço, o jeito que deu certo, né? Que eu mostro. E aí tem minhas redes sociais, que Instagram, Hipnólogo Professor Baitello, e tem também Facebook, Hipnólogo Professor Baitello, e tem o YouTube, Hipnólogo Professor Baitello. É isso. Perfeito. Agradeço muito a sua participação. Pedi só para você não sair ainda, é só para encerrar a gravação. Agradeço muito a sua participação, as portas estão abertas. Se eu quiser voltar com outro tema, só conversar com a Gisele, que ela arruma a data rapidinho, a gente volta conversando.
Até se eu quiser fazer uma mesa redonda também com o Luciano, que não pôde participar hoje. Aí pode fazer uma mesa redonda, o senhor, a Gisele, o Luciano, com outro tema mais específico. As portas estão abertas. Eu queria até fazer uma sugestão, porque é o seguinte, hoje eu tenho 12 hipnólogos na minha equipe. E toda semana eu tenho uma mentoria com eles, né? Então, para treinar, a gente discutir casos. Então, num próximo, quem sabe a gente coloca uns 4 ou 5 deles, para que eles possam responder perguntas aqui também, porque eles estão na clínica todo dia. Eu acho que seria muito bacana, eles vão adorar fazer isso com vocês. Excelente. A Gisele já vai trocar ideia, com certeza, em relação a isso. Ótimo, excelente. Agradeço muito. Então, vou encerrando aqui mais uma resenha Mastermind de hipnose, hoje com o professor Baitello, que deu umas excelentes dicas, conteúdo riquíssimo e com certeza vai ajudar muito a gente no futuro. Agradeço a participação de todos, uma boa noite para todos. Boa noite.